Então, a partir de agora, aula com o 7º ano, né? Colégio Santa Fé, gravando. E a gente vai iniciar esse momento com algumas, vamos dizer assim, com algumas revisões, né? Acerca do capítulo que nós estamos estudando, certo? E aí, tio? Oi, tudo bem? Eu vou abrir minha... Tudo, tio, tudo bem. Beleza. Eu vou abrir aqui... Ao pessoal que está chegando agora, eu peço que deixem o livro de vocês em cima, deixem a câmera ligada. A gente vai fazer algumas revisões do que foi falado até agora, tá bom? E, tio, eu só vou botar minha farda, viu? Tô sem Tudo a bem, farda. André, tudo bem. Minha câmera tá desligada. Tudo certo, tá? Aí, nesse momento, a gente vai fazer algumas revisões do que a gente trabalhou sobre a centralização monárquica, né? Aquilo que a gente chama de processo de formação do Estado moderno. E também a gente vai fazer algumas correções de atividades, tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá aparecendo direitinho aí para vocês, a minha tela? Sim, sim. Sim, né? O absolutismo. Isso, nós estamos nesse capítulo 10, não é? O absolutismo, certo? É o capítulo que nós estamos trabalhando. Capítulo de semana passada, né? Só que hoje a gente vai dar continuação, certo? Então, Certo. quando a gente começou a trabalhar o capítulo, nós alencamos alguns objetivos, não é isso? E o de hoje não é diferente. Então, para a segunda parte do capítulo, a gente tem alguns objetivos traçados, certo? E assim, como um objetivo mais geral, deixa eu ver uma coisa aqui. Tudo bem. O pessoal que não fez atividade vai corrigindo agora comigo, tudo bem? Vai fazendo a correção agora simultânea comigo. Então, para começo de conversa, nós iremos nessa aula específica compreender a natureza do absolutismo monárquico ou do Estado absolutista. E aí a gente vai ver algumas vertentes ou versões que lidam com esse assunto, tá bom? Especificamente, Assis, nós iremos compreender o conceito de absolutismo, bem como problematizar a ideia de limites do poder do rei, tá? Que é muito debatido e no livro de vocês ele aparece com constância, né? Além disso, a gente vai ver, ou pelo menos analisar algumas das principais teorias que legitimam, que dão força à ideia de um poder absoluto, certo? Então, esses são os objetivos, né? O que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? No primeiro momento, eu gostaria de perguntar a vocês o que assim que ficou de mais forte na mente de vocês acerca da aula passada. Foi aquilo que ficou? Qual foi a síntese que vocês conseguiram assimilar dessa questão, ou desse capítulo? Pode ser qualquer consideração sobre o mesmo. O absolutismo ele se trata muito da hierarquia. Repete para mim, Assis, porque cortou. Foi mal. É que o que ficou mais marcante para mim assim, foi o poder do rei e o povo considera mais assim ele sendo considerado um pouquinho com o poder de Deus, de um Deus. Sim. E ele tendo mais poder, os nobres, os camponeses tendo mais poder. Ele tendo mais poder em relação aos nobres camponeses, não é isso? A figura dele sagrada, não é isso? Essa é a figura dele sagrada, ou seja, dele ser visto como um ungido de Deus, um enviado de Deus, não é? São essas ideias que estão aí nesse capítulo. Vívia, você tem algo a apontar? Não? Não? A Ilana? Oi, tio.
desse capítulo, da parte, por exemplo, da centralização, você conseguiu ver, entender algum dos apontamentos ou algumas, vamos dizer assim, das causas? O que eu mais entendi foi a parte da ligação do rei com a burguesia. A ligação do rei e da burguesia, que serviu para que o rei se fortalecesse, não é isso? Então, a gente percebeu na aula passada que era um jogo de interesses. O rei criava uma série de leis. Que página, tio? A gente ainda está na introdução, Paulo Sérgio. A gente está introduzindo o capítulo, tá bom? Nós estamos falando aqui sobre o que a gente trabalhou na semana passada. É o capítulo 10, o absolutismo, certo? A página, porque vocês sabem, né? A gente não tem não enumera-se a página de abertura, mas a gente pode dizer que está aqui na página, perto da página 145, ou antes da página 145, certo? O absolutismo. 140, perto da página 144. Exatamente, tá bom? Então a gente viu que a aliança entre burgueses e o rei vai servir para o fortalecimento do rei e também como uma forma de privilegiar o comércio dos burgueses, uma vez que uma série de leis e implementações realizadas pelo monarca vai facilitar o comércio da burguesia, né? Aí eu dou um exemplo, só para vocês rememorarem. O rei agora ele centraliza os impostos em sua pessoa, no seu estado. Isso facilita a cobrança de impostos. Então, os burgueses não vão precisar mais pagar um imposto a cada senhor feudal onde ele passasse, né? Por exemplo, pelas terras do senhor feudal. Ele não precisa mais pagar essas como é que posso dizer, esse pedágio, né? Ele agora vai pagar somente para o rei. Em compensação, o rei vai acumular essas riquezas e vai construir um exército para ter o seu domínio maior naquela região. Então, são algumas das questões que nós trabalhamos, certo? Pulando agora nesse momento aqui de reflexão, eu gostaria de corrigir alguns exercícios com vocês. O exercício 1, estão lembrados? Aqui na página 145, nós temos esse organograma, certo? Alguém fez essa atividade do organograma? E tio, essa foi a única questão que eu não entendi muito bem. E também Qual página, tio? Página 145. Ele pergunta o seguinte: observe a imagem a seguir e escreva com suas palavras um pequeno texto interpretando o organograma, né? O organograma. Tio, Seguir, oi. se eu sair do nada porque minha internet tá caindo, tá? Tudo bem. Aí é só voltar de novo. Ok. Esse é o capítulo 10, tio? Capítulo 10, página 145. Responderam essa atividade? Ainda não. Tá. E tio, Oi. essa foi a única atividade que Tio, eu não eu vou pegar, entendi eu muito vou bem. pegar um lápis ali, tá? Tudo bem. Rapidão. Tá. Esse Ô, tio, organograma... eu acho que eu respondi, só não tô achando aqui, ó, rapidão. Eu tenho Vai que lá, colocar- Adriano. Eu respondi, tio. Quem respondeu? Luan. Luan, responde pra gente, então. Como foi que você colocou? Representa a rede de sustentação das monarquias absolutistas, evidencia que nobreza, clero e burguesia prestou apoio ao rei para garantir seus interesses. No caso da nobreza e do clero, esse apoio gerava a manutenção dos seus privilégios, já a burguesia buscava garantir propriedades aos seus negócios. Exatamente, é muito isso, tá? Você praticamente gabaritou a resposta, tá certo? É exatamente isso, tá? Tá correto. Então, o organograma aqui, ele representa uma rede de sustentação da monarquia, né? Ou seja, quem apoiava a monarquia? Havia o apoio da burguesia, da nobreza e do clero, não é isso? Tá?
E a gente vai ver que havia aqui um apoio, mas também um jogo de interesses. Por exemplo, o clero e a nobreza, que estavam bastante enfraquecidos, utilizavam a monarquia para se proteger da ascensão da burguesia, certo? Ao mesmo tempo que a monarquia cedia privilégios tanto para a igreja como para a nobreza, tá certo? Um dos privilégios era o não pagamento de impostos. Esses impostos eram pagos apenas pela burguesia e pelo restante dos trabalhadores, que eram explorados. Deu para compreender, Vivian? Tá? Então, a gente vê que o ornograma é justamente isso, ele representa uma rede de sustentação da monarquia. Então, burguesia, clero e nobreza apoiavam, né, para garantir os seus interesses. E no caso da nobreza e do clero, eles apoiavam também para manter os seus privilégios, certo? Que era o não pagamento de impostos. Já a burguesia precisava pagar impostos. E os trabalhadores, assim como a burguesia, né, tinham seus impostos explorados. E os trabalhadores mais ainda. Tudo bem? Mas, de certa forma, isso aqui é o que a gente pode chamar de rede de sustentação da monarquia. Aqui a gente tem a seta do dinheiro e do poder, certo? Então, aqui a gente vai ver que a igreja, né, e a nobreza, elas davam poder ao rei e, ao mesmo tempo, recebiam esse poder em forma de privilégios. A burguesia também. Só que a burguesia também dava dinheiro, certo? Basicamente é isso. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida. Nenhuma. Ficou claro, né? Sim, para mim ficou. Tudo bem, Arthur. Eu vou passar para a segunda questão, tudo bem? Na segunda questão, a gente tem aqui uma interpretação de texto, que é essa aqui do texto de Nicolau Maquiavel, disponível no livro O Príncipe. Boa tarde, Heloísa. E nesse quadro, certo? Nós temos esse pequeno texto, e aí nós temos a seguinte pergunta. Nicolau Maquiavel foi um pensador florentino que viveu na época do Renascimento, e ele é considerado um dos fundadores do pensamento político moderno, e suas ideias serviram de base para a constituição do absolutismo monárquico. Então, a pergunta pede para você identificar no texto, né, e escrever duas práticas do absolutismo monárquico descrito por Nicolau Maquiavel aqui no seu texto. Quem fez? Alguém fez essa atividade? Segunda questão. Luiz Felipe? Maria Eduarda? Não? A senhora Camille Silva fez? Não. Não, né? Assis, conseguiu fazer, Assis? Nem o Adriano? Então vamos lá. Olha só. Essa atividade foi para casa, gente. Tinha que ser feito, tá bom? Se ligue nas atividades que a gente vai passar a corrigir elas durante a aula, tá bom? É uma Isso forma daí eu fiz, tio. Fez? Quem que disse que fez? Luan. Luan. Diga, Luan. Fazer-se temer de modo que, se não adquire amizade, evite ser adiado, porque podemos muito bem ser ao mesmo tempo temido e não odiado. E quando um príncipe está com os exércitos e tem uma multidão de soldados sob
o seu comando, então e de todo necessário que não se importe de passar por cruel. Certo. Então, aqui a gente vê dois princípios que o absolutismo deveria ter, né? Primeiro, o rei ele deveria ser temido. Era preferido que ele fosse temido do que amado, se ele não conseguisse ter os dois. Então, se perguntasse para Maquiavel, você acha melhor o rei ser temido ou amado? Ele ia dizer o seguinte, é melhor ter os dois. Mas se não tiver os dois, que ele seja temido. Tá bom? Outra coisa que Maquiavel coloca aqui, o rei precisa evitar ser odiado. Porque se ele for odiado, né, no caso, ele se portar de forma cruel em um momento, ele perde apoio do exército, ele perde apoio dos seus súditos. Daí a gente pensar o seguinte, começar a pensar, será que... Oi? O rei devia o quê? O rei ele devia ser amado e temido. Se ele não conseguisse ser amado, mas ele precisava ser temido. Nas palavras de Maquiavel. Tudo bem? E segundo Maquiavel, ele não podia ser odiado. Tá? O rei ele não podia ser odiado. Porque se o rei fosse odiado, ele perderia, né, os seus súditos, o respeito de seus súditos. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que começar a problematizar a ideia de um poder ilimitado do rei. Embora Maquiavel diga, né, em seus textos que o rei precisasse concentrar o poder em suas mãos, tá bom? Em Maquiavel, é possível perceber que o rei deveria tomar algumas medidas, tá? E evitar outras. Nessa ideia de evitar, por exemplo, ser cruel, a gente percebe aí um limite que Maquiavel coloca ao rei. Porque se ele fosse cruel, ele perderia o apoio dos seus súditos e do exército, tá bom? Então, a gente não afirma que em Maquiavel o absolutismo era ilimitado, tinha todos os poderes acima do céu e da terra, tá bom? Em Maquiavel não existe essa fala, tudo bem? Em Maquiavel diz apenas que ele deveria concentrar os poderes em suas mãos, tá bom? Mas ele deveria evitar, por exemplo, ser odiado. E aí já é um limite que Maquiavel impõe ao rei, uma vez que, se o rei fosse odiado, ele perderia o apoio, né, de uma parte dos seus súditos. Ficou claro até aí, gente? Ô tio, eu tenho uma dúvida. Oi, Ana, pode dizer. Não é sobre a matéria. É porque, assim, o vídeo que você pediu pra gente fazer, né? Sim. A gente vai mandar ele pelo Ava mesmo ou tem que mandar, por outro programa, alguma coisa assim? O vídeo você manda pelo Ava, tá bom? Ah, tá bom. Igual Você manda as pode... atividades, né? Aí você pode fazer de duas formas, tá, Ana Laura? Só um momento. Que vídeo? Só um momento, Só um momento. Exatamente isso que eu ia perguntar. Que vídeo é esse? Tá. Se vocês entrarem no Ava, vocês vão ver lá uma atividade chamada Desafio TikTok. Essa atividade ela estava prevista para hoje, para entregar hoje por volta de 1h. Só que, como a gente ainda não terminou o capítulo, eu prolonguei a data para segunda-feira. Vocês podem postar até segunda-feira, tá bom? Tá bom. É que eu não entendi. É que eu já fiz, eu só queria saber por onde mandar Desafio mesmo. É o TikTok. desafio TikTok. Vocês vão fazer um vídeo no TikTok falando sobre um rei absolutista, um dos grandes reis absolutistas do período moderno. Como se fosse uma pequena biografia desse rei. Aí vocês vão fazer... Essa atividade. Ô, tio, você... Tio, precisa fazer essa atividade, tio? Precisa, porque é uma atividade que TikTok? vai... E precisa ser no TikTok? TikTok, tio? Precisa ser no TikTok. Eu quero ver a criatividade de vocês. Tá bom? Eu não quero gastar minha reputação no TikTok, não. Eu também não, tio. Não é pra postar, doido. Tio, Não, TikTok é gente. tóxico, tio. Tá Pois bem, é. tio. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês rapidinho. Tira o Wi-Fi da Índia. Tira o Wi-Fi da Índia. Posso falar? Tio, o coringuidiano, tio. Posso falar, gente?
Deixa eu Fala aí, explicar. tio. Deixa eu explicar. O vídeo ele não vai ser postado para todo mundo ver. Vocês vão me mandar o vídeo e eu verei. Só se vocês disserem assim, tio, se você quiser publicar o vídeo, a escola quiser publicar o vídeo, pode. Mas aí eu vou perguntar antes para vocês, tá bom? Essa atividade ela já foi feita, por exemplo, no 8º ano e saiu Grandes Produções. Então, como eu considero vocês pessoas muito criativas, eu resolvi passar a atividade. Fica a critério de Então, vocês, tá bom? Oi, tio, se eu poderia botar essa atividade de Tio, não pode ser em outro aplicativo. Em outro aplicativo, tem que ser no TikTok. Se você conseguir um outro eu posso fazer no aplicativo, editor de vídeo. Eu posso fazer no editor de vídeo. Eu posso fazer um vídeo lá e editar ele. pode ser. Oi, Aí, tio, eu só não quero fazer oi. na plataforma do YouTube, tio. Só quero só não quero fazer no YouTube. Porque no Olha, YouTube... pode ser também, acho mas que aí deixa eu dizer, vocês podem me enviar de duas formas. Vocês podem postar o vídeo para mim ou simplesmente colocar o link do vídeo para mim olhar. Eu aceito as duas formas, tá bom? Enviar por e-mail pro senhor não pode, não? Enviar por e-mail? Não, por e-mail não, tá? Tudo bem, Ana Laura? Coringa de ano. E falar. Tudo sim, tio. Tudo sim. Tudo bem. É porque Então, eu já até fiz, aí eu só queria saber por onde que mandava, mas agora eu já sei. Obrigada. foi muito difícil, Ana, Tio. fazer. Tio, Não, Foi simples, Tio. né? muito simples. também, tio. Tudo bem. Eu Oi. posso fazer no Instagram? Pode fazer no Instagram, Tá. tá bom? Mas me envie o vídeo Eu ou vou mande o estragar link para minha mim olhar. reputação lá no TikTok. Não é obrigado você postar o vídeo para todo mundo ver. Você pode colocar o vídeo em modo privado, Tá. tá bom? No TikTok, em qualquer outro aplicativo. Tudo bem? Tá. Então, vamos continuar a nossa aula. Depois desse momento tirar dúvidas, né? Então, a gente vê aqui que a atividade 2, a gente vai ter a resposta dela aqui na linha 3 e 4 do primeiro parágrafo, né? Que mostra que o rei deveria ser temido. E o segundo parágrafo inteiro, que mostra que o rei não deveria ser odiado, ele não poderia passar a imagem de cruel. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos passar para a atividade no quadro Você é um historiador. Você é o historiador, tá bom? Aqui, ó. Estão conseguindo enxergar? Sim. Sim, né? Aqui a gente tem uma imagem que é o frontispício, ou seja, a capa do livro de Hobbes, né? Que é o Leviatã, de Thomas Hobbes, tá bom? Aí aqui nós temos 3 questões. Primeiro, ele pergunta, o que fica mais evidente na ilustração e por quê? Ou a letra B, por que Hobbes colocou dessa forma a figura de um rei na capa de sua obra? Então, qual seria a intenção? E a terceira, quais elementos da imagem representam o poder de um rei absolutista? O que vossas senhorias responderam? Oi. Na A, eu respondi que ele demonstra também não só o poder do rei, e sim o domínio que ele tinha entre o reino. O domínio que ele tinha sobre o reino, sobre o seu território. Tá correto, Assis, correto. Tá? Quem mais respondeu a letra A? Ninguém mais? Eu não, tio. Tá. Letra B. Quem respondeu a letra B? Tio, eu acho que é tipo assim, que é um rei na frente do seu reino, que quer dizer que ele controla ele. Letra A ou letra B? Gigante, letra A. Letra A, né? Então, na E letra tio? A... Oi. Não, pode falar. Só um instante, assim, só um instante. Olha só, na letra A a gente tem imagem de um rei em proporções gigantes, não temos? Sim. Sim, né? Então, isso já representa o seu domínio absoluto, o seu suposto domínio absoluto sobre o seu território. Tudo bem até aqui? Territórios e súdito. É isso que representa, tá bom? O domínio dele. A letra B,
O que é a letra B? Né? Hobbes aqui, ele está tentando, a partir dessa Qual é a capa, página que eu? é a página 48. 148, muito bem. Tá? Na página 148. Então, aqui, ele quis mostrar que o rei tinha o poder absoluto, todos os poderes investidos em sua mão. Por isso que ele exalta o rei nessas proporções. Então, aqui, letra B, Hobbes exalta o poder do rei. Tá bom? Aqui ele está exaltando o poder do rei. Certo? E a letra C, quais elementos da imagem representam o poder do rei absolutista? Tem vários, tá? O castelo, castelo. as roupas do rei. O que Os tem na roupa utensílios do rei? É meio que Coroa, não a dá pra descrever coroa. muito a cor, mas acho que A coroa, tio. uma dourada assim. A coroa do rei. Tá, eu A vou... coroa, Tá bom. É porque no livro de a vocês... cavalaria ali. Sim, também. O exército, né? Tem vários aqui. A coroa, o exército, né? Mas aqui no corpo do rei, vocês chamaram a atenção para a roupa que ele está vestido. Talvez não dê para vocês entenderem direito, porque está meio confuso aqui na imagem. São várias pessoas. Mas são pessoas, tá? Quer dizer, a roupa do rei, formado por várias pessoas, indica que todo o poder dessas pessoas passou para o rei, uma forma de contrato social. Então, Hobbes, ele entendia que o poder do rei, ele era contratual, ou seja, foi um contrato feito entre os seus súditos e o rei. Porque para Hobbes, o Estado, ele era um mal necessário para impedir com que a civilização ela se autodestruísse. Então, para que a sociedade não se autodestruísse, todo mundo deveria recusar os seus direitos, né, e suas liberdades e dá-las ao rei, para que o rei controlasse e mantesse a ordem. Era a ideia de Hobbes. Por que Hobbes pensou um Estado assim? Porque Hobbes ele viveu justamente naquele período das guerras inglesas. Lembram? Que a gente já conversou? Ou a gente não falou sobre isso ainda? Acho que não, né? Acho que não, tio. Não, não, é porque é um assunto do oitavo. O senhor tá falando da letra B? Oi? O senhor tá falando da letra B? Da letra... A gente já está na letra C. Na letra B, buscou exaltar o poder do rei. E na letra C, a gente vai ver aqui, ó, a posição de destaque do rei, né? Mostra como ele é absoluto. O povo dando poder ao rei, tá certo? Por que o povo dava o poder ao rei? Porque era uma forma, segundo Hobbes, do rei manter a ordem e manter as vidas de todos, né, unidas em uma sociedade. Então, Hobbes ele viveu num momento muito turbulento na Inglaterra, que é o período das guerras religiosas, das revoluções inglesas, né, que levou à decapitação de um dos reis, né, da Inglaterra. Então, ele entendia que era preciso ter um rei forte, tá bom? Para que isso não voltasse a acontecer. Além disso, a gente vai ver aqui que nessa imagem, né, a roupa representa justamente esse contrato, né? O cetro e a espada simbolizam o poder espiritual e temporal do rei. Ou seja, o domínio do rei tanto sobre o clero, que aí é o cetro, né? E o domínio do rei sobre a nobreza, né? Que é representado pela espada. Também pode ser representado da seguinte forma: o cetro como o poder do rei e a espada como se fosse o domínio do rei sobre os exércitos. Também tem essa forma de representação. Tudo bem? Só lembrando uma coisa, essa ideia de Hobbes é uma ideia de um Estado ideal absolutista. Isso não significa que, na prática, esse Estado existiu. Ou seja, que o rei tenha tido todo esse poder de forma ilimitada nos seus domínios. Na verdade, as mais recentes pesquisas históricas sobre o assunto indicam o contrário, tá bom? Algumas chegam até mesmo a afirmar que o
os estados absolutistas, dos reis absolutistas, não chegaram a se centralizar de uma forma integral e completa, principalmente quando a gente vai analisar essa centralização nas fronteiras distantes do centro, que eram muito mais difíceis de serem controladas. Então, muitos autores vão mostrar que esse estado absolutista ele era mais uma fachada. É como se você entrasse num prédio que tivesse uma fachada muito bonita, mas a casa dentro fosse muito simples e muito rústica, né? Quer dizer, a fachada diz uma coisa, mas quando você entra, a realidade é outra, tá bom? Então, é como se a gente usasse esse frontispício do Hobbes para dizer o seguinte: isso aqui é a fachada construída, né, idealmente, para mostrar o estado absolutista. Mas quando a gente abre, né, o livro do absolutismo, da história do absolutismo, a gente vai perceber que essa fachada não corresponde à realidade de como exatamente eram os estados absolutistas. Compreendido até aí, gente? Sim. Sim, né? Tá, aí nós temos o exercício 3. Tá bom? O exercício 3. Aí a gente tem esse aqui, o quadro questão invertida, não é isso? Vocês fizeram a questão invertida? E tio, eu nunca fiz as questões invertidas. Eu não sou muito com a cara dessas questões, não. Eu sei, elas são complexas, não é isso? Ó, mas pergunta assim, ó. Tio, em que página você tá? Tem que pesquisar Eu tô em na texto, tem que eu tô olhar na assim no livro. página 149. Você está conseguindo enxergar agora? Ana? Ó, página 149. Sim, sim. Tá? 149. Aí a gente tem aqui a questão invertida. O certo, gente, é invertida, tá? Eu que leio errado, eu leio invertida, não sei por quê. Acho que é um problema de dicção meu. Tá bom? Mas é invertida. Invertida. Invertida, exatamente, tá? Então, aqui a resposta, a gente tem a resposta, a gente quer construir a pergunta da questão, não é isso? Então, qual é a resposta? A associação do rei, a imagem do rei, né? Conseguia destacar ainda mais seu poder, pois tal alegoria fortalecia a ideia de que todos necessitavam do rei e deveriam estar à sua volta. O monarca, inclusive, foi retratado algumas vezes como Apolo, o deus da mitologia greco-romana, que representava o sol. Tá? Então, qual seria a resposta? A resposta, no caso, a resposta não, a pergunta que a gente construiria. Vívia, conseguiu, Vívia, construir a pergunta? Ó, aí a pergunta é o seguinte, ó, associando a sua imagem ao rei Sol, Luís XIV, aí fica a pergunta, por que Luís XIV associava a sua imagem ao Sol? Por que Luís XIV associava a sua imagem ao Sol? Porque, associando sua imagem ao Sol, conseguia destacar ainda mais o seu poder. E aí continua. Então, a pergunta seria essa, tá bom? Por que Luís XIV associava sua imagem ao Sol? Porque o que, tio? Por que Luís XIV associava sua imagem ao Sol? Nós temos 1 minuto, vai cair já já e a gente volta em seguida. Tudo bem? Nós vamos cair, a nossa conexão. Por que o quê? Por que Luís XIV associava sua imagem ao Sol? Obrigado. Certo. Essa é praticamente, né? Aí nós temos aqui a terceira, né? Depois de observar